Olá, meu amigo. Alguma vez na sua vida você já se sentiu orando e parecendo que a sua oração não passou do teto? Alguma vez na sua vida você já duvidou da justiça de Deus, do Senhor? Em algum momento na sua vida você já parou para pensar e disse: será que Deus está olhando para nós mesmo aqui nesse mundo? É interessante você parar para pensar no que aconteceu com um profeta bíblico, um profeta chamado Abacuque. Essas dúvidas um dia rondaram o coração dele. E veja só o que aconteceu. A Bíblia nos fala em Abacuque capítulo 1, versículo 2 em diante o seguinte: Abacuque falando: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. E ele diz aqui o seguinte, no verso 3: Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Você já parou para pensar nessas coisas que Abacuque está falando? Ele diz assim: eu grito e parece que o Senhor não me escuta. Parece que o perverso cerca o que é mais justo do que ele e esse daí vem e a justiça é torcida. O perverso, ele vence contra aquele que é honesto, vamos dizer assim, contra aquele que é manso e humilde do coração. Não é um retrato dos nossos dias hoje? Essa semana eu fiquei impactado com uma situação que aconteceu no Rio de Janeiro. Um garoto, ainda na flor da sua juventude, foi abordado por ladrões e esses ladrões apontando armas para ele, ele pediu misericórdia aos ladrões que não o matassem, porque era o dia do aniversário dele. Mas os ladrões não tiveram misericórdia. E aquele garoto, um rapaz de família, um estudante, um trabalhador, ele veio a falecer, perdeu a sua vida. E aí você pergunta, onde estava Deus? Será que Deus não está olhando para essas coisas no mundo? É interessante que Abacuque continua com as suas indagações. E no capítulo 1, no verso 17, ele diz o seguinte: Não és tu, Senhor Deus, desde a eternidade, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo? Puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina? E ele diz: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar? Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente? E te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele. Você está vendo aqui? Abacuque com dúvidas, Abacuque achando que Deus ele não tem olhos para ver a perversidade dos outros, que Deus deveria mandar um castigo, o fogo do céu, para consumir esses bandidos que mataram esse garoto. Abacuque chega até a dizer: Por que te calas, Senhor? Quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Essas indagações que nós temos na nossa vida, às vezes, acontecem no nosso coração. Mas Deus não deixa ninguém sem resposta. E Deus deu uma resposta sim para Abacuque. Olha o que está escrito em Abacuque capítulo 2, versículo 2 em diante. Aqui diz o seguinte: O Senhor me respondeu e me disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passe correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Verso 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Abacuque estava reclamando de Deus porque Abacuque tinha tido uma visão que o povo caldeu iria destruir o povo de Judá. E Abacuque tentava interceder por Judá e parecia que Deus não o escutava. Como poderia Abacuque aceitar que um povo ímpio destruísse um povo, entre aspas, santo? Aqui tem uma coisa muito interessante para pensarmos, que Deus, ele sabe o que está acontecendo com a nossa igreja. Ele sabe o que acontece no nosso lar, na nossa casa, em todos os ambientes. Mas Deus também sabe o que está acontecendo lá fora do mundo. E eu queria que você entendesse que Deus é justo. E ele diz assim: tá bom, Abacuque, se houver conversão desse povo, o justo viverá pela fé. Coloca lá um outdoor na frente da cidade. Se as pessoas, Abacuque, elas sentirem ali o meu chamado, se converterem, abandonarem seus caminhos maus, eu prometo que não vai acontecer nada de mal. Porém, a palavra de Deus continua falando no verso 6. E Deus agora fala dos caldeus, porque Abacuque estava preocupado com o povo de Judá. Mas Deus agora fala dos caldeus, o povo do mundo, o povo ímpio, o povo iníquo. E olha só quais são os recados. São 5 ais sobre os caldeus. O primeiro ai diz assim: ai daquele que acumula o que não é seu e a si mesmo carrega de penhores. Verso 9. Ai daquele que ajunta em suas casas bens mal adquiridos. Você está vendo? Deus está vendo aqueles que roubam,
aqueles que pegam o dinheiro do povo. Deus conhece a todos. Verso 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Ai dos violentos, daqueles que mataram aquele garoto na flor da sua juventude. Deus está vendo. Um dia será pago para ele aquilo que ele deve. Deus diz, a ressurreição da vida é para aqueles que praticam bem. A ressurreição para a morte é para aqueles que praticam o mal. É interessante a gente pensar o verso 15. Ai daquele, aqui no capítulo 2 de Abacuque, verso 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Meu amigo, você precisa cuidar do seu corpo, porque ai daquele que bebe bebida alcoólica, porque está destruindo o templo sagrado de Deus, que é o corpo. É interessante você pensar que Deus também vê no verso 19. Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Ai daqueles que adoram outros deuses que não é Deus. Deus dá o recado para a gente. Meu amigo, pare de se ajoelhar diante de imagem de escultura. Deus quer que você se ajoelhe diante do Deus verdadeiro. Esse Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso e Ele fala para a gente aquilo que é melhor para nós. Deus está vendo o que os políticos estão fazendo com o nosso Brasil e com o mundo todo. Deus está vendo o que aqueles que são perseguidores do Estado Islâmico e outros lugares mais perseguindo o povo da Síria estão fazendo. Deus sabe de tudo isso, mas no tempo certo, no tempo determinado, Deus irá dar a cada um segundo as suas obras. A Bíblia continua falando no capítulo 2, verso 20, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Deus tem um recado para você, meu irmão. Não fique indagando Deus, duvidando da justiça de Deus, porque Deus é justo. Quando Abacuque recebeu isso, Abacuque entendeu que Deus era justo. E no capítulo 3, versículo 16, ele diz, ouvi-o e no meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, os meus joelhos vacilaram, Abacuque falando. E ele diz no verso 17, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida e que o produto da oliveira minta, que nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Ainda que você não tenha o que comer, ainda que você não tenha uma casa própria, ainda que você não tenha um carro para andar, a nossa alegria não está nas coisas deste mundo. A nossa alegria está nas coisas de Deus. Você precisa estar fixado naquilo que é de Deus. Isso é o que te traz alegria de verdade. É Deus que preenche o nosso coração. Porque o Senhor conhece as nossas aflições. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas.